Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então eles jejuarão. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebrando a primeira sexta-feira da Quaresma, nesse dia penitencial, o Evangelho, a liturgia em si, também a primeira leitura de hoje, nos traz o tema do jejum, que, como falamos na quarta-feira, é uma das armas que nós somos convidados a utilizar neste tempo quaresmal. O jejum, que é uma prática externa quaresmal, ela precisa ser vivida com uma atitude profundamente interior. No Evangelho, quando Jesus é questionado por que os seus discípulos não jejuam e os discípulos de João fazem jejum, o Senhor relaciona o jejum com a realidade da presença do noivo. E nós sabemos que esse noivo é Ele próprio. Não se pode fazer jejum, não se pode abster-se do alimento, não se pode fazer o sacrifício se a causa última desse sacrifício, dessa penitência, já está alcançada, se ele já está ali no meio. Por isso Jesus disse: dias virão em que o noivo será tirado e aí eles farão jejum. Com isso, Jesus está nos ensinando que, apesar de ser uma prática externa que nós fazemos conosco mesmo, somos nós que sentimos, nós que temos fome, nós que sentiremos a falta do alimento, o jejum tem uma finalidade para Deus. É para chegar a Ele, é para estar com Ele. E nós sabemos que para chegar a Deus, para estar em Deus, nós precisamos nos aprontar. Como numa festa de casamento, não podemos ir de qualquer forma. Precisamos da roupa adequada, precisamos nos preparar. E o jejum tem essa finalidade. Por isso, quando nós fazemos jejum, é necessário que tenhamos a intenção pela qual nós faremos o jejum, pela qual nós viveremos o jejum. O jejum está dizendo que se eu não alimento o meu corpo, nesse dia eu provo de uma fraqueza. Além da fraqueza física, eu experimento uma outra fraqueza, de quão suscetível eu sou àquilo que eu vejo, sobretudo naquilo que se diz do alimento corporal, das minhas vontades. E nesse dia eu vou dizer não, eu não comerei isto, eu vou abrir mão disso. E nós sabemos a luta que é dizer não frente às nossas vontades. Então observemos que, se quisermos chegar a Deus, nós precisaremos dominar, nós precisaremos domar as nossas vontades, porque não é possível fazer um caminho para Deus deixando as nossas vontades imperarem sobre nós. Por isso, a prática do jejum, ela nos ensina a dizermos sim quando é sim e não quando é não. Mas precisamos tomar cuidado para que isso não seja só um exercício de violência, no sentido de falar não e de falar sim. A prática do jejum, que é uma prática externa, ela precisa estar conduzida com o movimento do coração. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura da liturgia de hoje. Não se pode fazer jejum e passar por cima da caridade. Qualquer prática penitencial que não esteja de mãos dadas com a caridade, ela não nos levará para a finalidade última, que é ir a Deus. Por isso, tenhamos muito discernimento
para que as nossas práticas de penitência, elas não estejam desassociadas com o exercício da caridade, que é olhar o irmão, que é perceber a necessidade do outro, que é agir com misericórdia para com aqueles que necessitam de misericórdia, começando de nós até chegar ao irmão. Que esse dia em que nós fazemos a abstinência da carne, uma vez que praticamos o jejum na quarta-feira de cinzas, peçamos ao Senhor a coragem de vivermos esta arma quaresmal, o sacrifício, e peçamos ao Senhor a graça que esta prática nos ajude a experimentar a sua presença já no nosso meio, para chegarmos na posse definitiva do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.